Ele é tudo, né? Coisa boa. Boa noite, meus amigos. Fico muito feliz de tê-los aqui, mas eu só quero uma pergunta, mas tem que ser alto. Quem quer essa carteira aqui? Opa! Então é agora, é agora. Então eu trouxe, essa carteira é sua. Essa carteira é sua. Então assim, como é que a gente faz para ter a carteira? Tem que estudar, não tem jeito, entendeu? Tem que estudar. Cai matéria pra caramba na primeira fase. Uma delas chama-se Direito Empresarial. Alguns aqui, acredito, até vão fazer a segunda fase de Direito Empresarial, que vai me dar uma felicidade muito grande. Mas enquanto isso não acontece, vamos passar na primeira fase. Não adianta aquele pânico de ter que passar. Primeiro, um passo de cada vez. Pois bem, o que a gente pretende hoje aqui? É passear por questões básicas de direito empresarial. Nós não podemos ir para a prova de domingo e eu quero que você fale, Margot, eu estava na sua aula lá, que eu vou estar lá, com essa camisa, esse cabelo, tudo não. Então, assim, o que vai acontecer? Eu quero que você tenha atenção a critérios básicos. Hoje, nós não vamos fazer uma revisão de tudo, humanamente impossível, mas algo que você não pode ir para a prova sem saber. Não pode, entendeu? Você tem que fazer essa revisão rápida, assim, é um remédio assim para passar dor de cabeça para você depois ir para o baile, entendeu? Você não vai deixar de ir para o baile. Pois bem, o que acontece aqui? Nós vamos fazer uma aula mista, nós vamos fazer uma apresentação daquele tema e depois algumas questões sobre o tema. Então, a primeira questão, sou eu que passo aqui, Leonardo? Não? Então vamos lá. A primeira questão que nós vamos trabalhar aqui dentro dessa observação é em relação ao primeiro tema do edital da prova, chama-se Teoria da Empresa. A Teoria da Empresa, meus amigos, veio para o Brasil com o Código Civil de 2002, que teve um ano de vacácio, aí entrou mesmo para valer em 2003. Só tem um detalhe, olha só o detalhe dele. É que nós já estávamos aplicando a teoria da empresa no campo jurisprudencial. Ou seja, as sentenças, elas já estavam sinalizando que aquilo já estava sendo aproximado, já estava sendo aplicado no Brasil. Porém, não era lei. Então, você tinha um juiz super tradicional, que não aplicava, e tinha também juízes mais avançados e de forma jurisprudencial decidiam pelo acolhimento da teoria da empresa. Em outras palavras, nós vivíamos numa situação inconstante, porque não tinha a lei. Quando é que veio a lei? No Código Civil. Veio ratificar uma situação que nós já dávamos lá a canetada. Então, nessa hora, aqui veio a teoria da empresa. A teoria da empresa, ela pôs fim a velha teoria dos atos de comércio. Quem praticava um ato de comércio em nome próprio era chamado de comerciante. Hoje, não podemos mais chamar o seu Manuel da padaria de comerciante. A razão é muito simples, porque essa teoria acabou. E qual foi a teoria implementada? Que agora nós temos uma atenção especial a um outro personagem. E esse personagem chama-se empresário. Diferença básica, pontual, sem trelelê. O antigo comerciante era uma pessoa, do verbo não é mais, hein? Acabou, nem escreve, não é mais, não existe. Mas era um comerciante que comprava e revendia. Ele era uma pessoa do meio do caminho. Ele não tinha fábrica, ele não produzia. Ele comprava e revendia. O que é revender? É vender de novo, não é verdade? Então ele fazia esse repasse. Ele não tinha produção e muito menos prestava serviço. Ora, o que acontece com a teoria da empresa? Ela alarga o conceito. A teoria da empresa não quer saber se você produz, não quer saber se você circula bens, que é o intermediário, aquele que compra e revende, nem se você presta serviço. Agora, a palavrinha de ordem não é mais o que você faz, mas como faz. A teoria da empresa leva em conta o processo da realização dessa atividade. O que nos interessa é que esse sujeitinho aqui tenha agregado elementos para que aquela atividade venha acontecer.
O que nos interessa agora é que esse sujeito tenha mão de obra, matéria-prima, maquinário, para que aquela atividade fim aconteça. Eu sempre conto um caso do senhor Tacílio, um pintor de residência, que foi pintar a minha casa. Sempre conto, sempre falo dele. Porque no meio da pintura, em 2008, mais ou menos, eu estava vendendo a casa, quis pintar a casa, o patrão pediu para eu vender, eu vendi rapidamente. E aí eu fui pintar para dar uma ajeitada na casa. E aí o que acontece? O senhor Tacílio me pega dengue no meio da pintura. O que aconteceu com a minha obra? Parou. Eu vou te falar por quê. Porque aquele prestador de serviços era um autônomo. Porque aquele prestador de serviços tinha uma relação de pessoalidade com a atividade fim. Porque aquele prestador de serviço, se quebrasse o pé, não teria mais a execução daquele serviço. No entanto, o empresário faz exatamente numa empresa de prestadora de obras, por exemplo, tem muitas aí, faz exatamente o que o senhor Tacílio faz. E se o dono dessa empresa pegar dengue, ficar doente, for internado, a gente nem vai saber. Sabe por quê? Porque no dia da obra lá, vai chegar um grupo de empregados, vai chegar o caminhão da areia, mais o andaime, mais a manta para acabar com a infiltração. Ou seja, esse sujeito tem o poder de agregar, esse sujeito tem o poder de fazer com que a atividade seja feita sem necessariamente ele esteja ali realizando essa atividade. Logo, a teoria da empresa foi instituída no Brasil justamente com essa designação. Se vocês verem, o artigo 966, tem que lembrar dele. O artigo 966 diz: considera-se empresário todo aquele que, de forma profissional, exerce uma atividade economicamente o quê? Organizada. É aquele que exerce uma atividade economicamente organizada. E dane-se se ele exerce na área de produção, na área de circulação de bens ou na área de quê? Prestação de serviços. Não importa, gente, não importa. O que importa é que ele exerce essa impessoalidade. Ele está no comando, ele está na gestão, entenderam? Então, nessa hora, olhem só, isso aqui é que está imperando hoje. Mas preste... Ô, Lindona, tudo bem? Mas preste atenção. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Algumas atividades ficaram do lado de fora. Decoreba. Já caiu 10 mil vezes na prova, amigos. 10 mil vezes. Não tem outra alternativa. Tem que pegar o 966, parágrafo único, de jeito. Pega o 966 e diz: 4 atividades ficaram do lado de fora. Quais foram as atividades? Intelectual, científica, artística e literária. Essas 4 atividades, na primeira parte do 966, parágrafo único, não integram o mundo empresarial. Eu, se for uma artista, eu se der aula particulares em casa, eu se for uma médica, eu não tenho uma, por mais que eu ganhe dinheiro, hein? Eu não estou dentro da figura de empresária. Só que tem um detalhe. Dizia o meu avô, todo o veneno está na cauda, minha neta. E tá? Olha o final desse artigo. Salvo, temos uma exceção, salvo se, prestem bem atenção, se o exercício dessa profissão constituir um elemento de quê? De empresa. Aí eu posso jogar essas 4 atividades para o mundo empresarial. Amigos, Dr. Godofredo é um médico ortopedista. Bacana, bacana. Ele me consulta, mesmo que ele tenha uma enfermeira, uma atendente, uma copeira, ainda que não tem importância, ele não é um empresário. Agora, vamos imaginar o Ike Batista. O Ike Batista, ele está pensando em abrir um novo empreendimento na área de saúde, que é fazer frente à Redditor. Não vai ter ambulância, vai ter helicóptero, os quartos vão ter piscina de ofurô, o paciente escolhe o cardápio, e no sábado é feijoada, com direito a chopp. Então, assim, ele quer entrar para valer mesmo, ele quer entrar para fazer frente à Redditor. Sendo que ele para e fala: caramba, peraí, já comprei o prédio, já comprei o helicóptero, já comprei a parte de maca, de medicamento, mas peraí, eu sou médico? Aí ele fala: não, então eu tenho que inserir esse profissional dentro dos outros elementos. Logo,
sai a figura do Dr. Godofredo, que você olha para ele, e entra um sujeito que é contratado, é freelancer, é plantonista, não importa o que ele é, e ele passa a integrar essa estrutura dessa clínica do Ike Batista. Aí, nesse caso, tudo bem. Eu dou aula particular em casa de matemática. Geografia, né? Geografia. Não, é porque meu filho está em provas, né? Na escola, e eu estou sabendo tudo de matemática. Tudo. É contido, não contido, pertence, não pertence, unitário, vazio. Estou sabendo tudo. Você pode me perguntar. Eu acho que eu vou tirar 10. Estou na fé. O que acontece é o seguinte. O negócio é o seguinte. Dou aula de geografia. Porque eu estudei semana passada. Relevo, depressão, vale, estou sabendo tudo. E o que acontece é o seguinte. Nessa hora, eu tenho um problema. Suspendo as aulas. Sou empresária? Não sou empresária. A relação é pessoal. A relação é direta. Não tem. Mas eu também sou professora, por exemplo, da UFRJ. Não estou lá, não sei se está em inglês. Eu sou professora da Estácio. Sou professora da Estácio. Se eu tiver algum problema e ficar afastada por motivo de saúde, como aconteceu há pouco com as aulas particulares que eu dou, fique tranquila. A estrutura empresarial vai comunicar aos alunos e logo vai ter um colega que vai providenciar a reposição das aulas, porque eu fui afastada, eu estou acamada, eu vou ficar 15, 20, 30 dias. Então, nessa hora, é uma atividade intelectual, mas está inserida dentro de uma estrutura. Então, por essa razão, nós temos aqui essa observação. Se, preste atenção, houver uma pessoalidade dessas pessoas, eles não são empresários. Mas, se eu inserir essas pessoas numa estrutura, aí vai a parte final do parágrafo único, que é o 966, parágrafo único. Salvo, não é isso? Está escrito lá? Se o exercício da profissão for inserido. Atenção, amigos. Cuidado com lei especial. Lei especial prevalece sobre lei geral. E cuidado, se tiver uma lei especial que uma determinada atividade não se insere no mundo empresarial, nem adianta o 966, parágrafo único. É ela que manda, porque é lei especial. Qual é a lei que vai cair na sua prova? Estatuto do advogado. Com certeza. Vai cair porque lá o artigo 15 e o artigo 16 determina que a sociedade entre advogados para o exercício da advocacia não se enquadra no mundo empresarial. Não é uma sociedade empresária, ela é registrada na seccional da OAB, onde está localizado aquele escritório, e ela não é uma sociedade empresária. Logo, não há que se perquirir o 966, parágrafo único, porque aquela lei que diz isso é uma lei o quê, gente? Especial. E aí, o que acontece? Uma última observação para a gente detonar os exercícios é que quando você estuda empresário, vem caindo, e eu fui fazer o rastreamento das questões para trabalhar isso, obviamente, a figura do 972. 972 diz respeito ao empresário que vai exercer a sua atividade empresarial. Não basta o conceito do 966, meus amigos. Não basta a gente falar que empresário é todo aquele que exerce. Aliás, a lei do 966 nem fala todo aquele que exerce. Fala quem? Quem? Não fala quem? Eu te pergunto, quem é o quem? O quem pode ser o meu filho de 11 anos? Será que o quem pode ser o meu filho? Ele não diz. Quem vai te dar o suporte é o 972. Quem vai te dar o suporte de quem é esse agente que pode exercer essa atividade é o artigo 972. O que diz o artigo 972? Que você, para ser empresário, deve ter capacidade civil plena, bacana? Capacidade civil plena e não ter uma lei que venha te impedir. Então você já é capaz, mas você está enquadrado numa lei que certamente venha te impedir de exercer. Amigos, pegadinha de prova. Se você olhar as 3 últimas provas, incapacidade caiu. De um jeito ou de outro caiu. E qual é a pegadinha dessa prova? É o seguinte, vai lá. Cuidado com a diferença.
Nós temos aqui que examinar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Parece, mas não é.